Olá, boa noite. Ma Cá estamos num novo direto, o tema tão esperado, o parto, e hoje com 2 convidadas, peritas nesta área. Temos a doutora Maria Jesus, que já nos faz companhia já em alguns diretos e é uma presença assídua, e a enfermeira Isabel, que é especialista em saúde materna e obstétrica e que hoje vem ajudar-nos, aqui a resolver este enigma que pode ser o parto. Enigma porquê? Porque é um inesperado. Outro dia vi uma imagem bastante característica daquilo que eu acho que muitas vezes as mulheres vivenciam, que é uma mulher em cima de uma marquesa, pronta em trabalho de parto, e dizia: "Não, não, eu já me arrependi". Ou seja, isto pode ser um momento muito estressante na vida de um casal e principalmente na vida de uma mulher, não é? E pensando que para trás a gravidez também é um momento de grandes transformações físicas e psicológicas, eu queria a primeira pergunta então será, se acreditam que a forma como a mulher vivencia a gravidez vai, acabar por influenciar também o desenrolar do parto, ou acham que não tem nada a ver com esse aspecto? Quem é que começa? Ai, uma de vós? Doutora, então se começou a falar, acho que Já sim. que abri a boca. Em primeiro lugar, boa noite e obrigada pelo convite para estar presente neste direto. É sempre um prazer estar aqui a conversar convosco e a tentar poder contribuir de alguma forma para perceber melhor e abordar melhor estes temas que são sempre tão cheios de vivências psicológicas e vicissitudes psicológicas. Um, Em princípio, faz todo o sentido que assim seja, que o parto esteja relacionado com a forma como se vivencia a gravidez. Eu ia até um bocadinho mais longe. Eu acho que, em grande parte dos casos, o parto está diretamente relacionado com a forma como se desejou ou não a gravidez. Quando, enfim, a gravidez aparece num contexto de desejo e de planeamento de gravidez e maternidade, ele é todo um Sim, processo evolutivo de desenvolvimento a caminho do tão esperado barra temido parto, que é o trazer ao mundo o bebê esperado. E aquilo que a literatura nos diz e a experiência clínica também mostra é que se a gravidez for vivida de uma forma harmoniosa e tranquila e sem grandes complicações, até obstétricas, há muito mais contexto para também se ir preparando aquilo que será o momento do parto. Aqui há um papel realmente extremamente importante que passa pelos profissionais que acompanham e que suportam o seguimento dessa gravidez, um, no sentido de poder tornar a mulher, ou vir a munir a mulher de mais conhecimentos, de mais informações e de mais ferramentas para lidar com o trabalho de parto. Portanto, o ideal, digamos assim, é que realmente a forma, todo o contínuo harmonioso de desejo e expectativa de parentalidade, de maternidade neste caso, esteja associado. Agora, obviamente que depois também há uma série de intercorrências que às vezes escapam completamente ao controle, não é? E a gravidez até correu lindamente e há um grande desejo de ser mãe e, portanto, um trabalho de casa bem feito de preparação para o parto, de reflexão, etc. E depois há uma qualquer complicação no próprio parto que torna realmente a situação de parto mais traumática. Mas genericamente podemos considerar que sim, que há continua. aqui um Isabel, contínuo. Bem, eu acredito que sim, que realmente a forma como nós vivenciamos a gravidez, que vai influenciar positivamente ou negativamente a experiência de nascimento, obviamente que não é o único fator, mas é um fator muito importante. E principalmente o autoconhecimento, o perceber o que está a acontecer, a mulher perceber o que está a acontecer consigo, a ligação que tem com o seu bebê é fundamental. E se a experiência que tenho é que se a mulher tiver uma ligação forte com o seu bebê e com aquela vontade, às vezes nem é tanto aquela questão de ter sido planeada, porque
mas é mais a questão de ser desejada. Sim, E quando há esta conexão e ela percebe que não vai estar sozinha no momento do nascimento, que o bebé está com ela e que o bebé sabe nascer, e que não é só ela que o vai empurrar, porque o bebé também se empurra para nascer, estão os dois nesta jornada. Isto transforma também a experiência do parto como uma vivência positiva. E pegando há bocadinho nas palavras que fizeste, sim, sem dúvida que o parto, este momento, que te gera alguma ansiedade, porque este poder que a mulher tem dentro de si, que se vai manifestar no momento Sim. do parto, por um lado, pode ser extremamente assustador, mas também pode ser transformador do ponto de vista positivo. Ok, portanto, tanto tem de maravilhoso como transformador e assustador. E por isso ver estas duas coisas. Eu realmente já vi situações de experiência de parto que levaram a traumas grandes, mas também eu vi o contrário, experiências de parto extremamente decorativas e que é maravilhoso. Portanto, é perceber que o parto tem este poder transformador, quer uhum, de uma uhum. forma positiva, como eventualmente também de uma forma negativa. Estou a pensar em alguns casos, porque antes de trabalhar em centro de saúde eu estive não, em hospital e logo no início, pós-curso, hã, era eu que recebia os recém-nascidos. Pronto, eu trabalhava na neonatologia, era eu que recebia os recém-nascidos. E entretanto eu vi situações em que se descontrolaram um bocadinho e acredito que eram gravidezes, desejadas, tinha sido tudo muito bem planeado, mas o facto desse medo, da mulher ter ficado com medo, da insegurança, isto, levou a que o parto, tomasse proporções que, pronto, de algum descontrole. Daí, eu até estar a perguntar se poderia haver influência da vivência da gravidez para o desenrolar do parto. E isto também, vi em algumas situações, a mulher dizer: "Tirem-me isso rápido!" Quer dizer, e no entanto, lá está, era aquilo que estavas a dizer, Isabel, era a mulher, era o bebé, ela queria que o bebé nascesse, mas depois às tantas já referia o bebé como: "Tirem-me isso rápido". Pois, pois, Eh, pois, pois, pois. há aqui quer dizer, há aqui um contrassenso, ou seja, o medo pode também ele só transformar tudo o que seria, Uhum, desejável que uhum, fosse uhum. tranquilo, não? O que é que estará por trás disto? O que é Aliás, que o parto eu costumo dizer muito isto, o parto, e então no caso das mulheres que estão a ser mães pela primeira vez, não é? Traz muito o novo e o desconhecido, como novo e desconhecido, uma dimensão de alguma inquietação e de alguma ansiedade. Mas aquilo que a maior parte das mulheres descreve é mesmo muito o desejado barra temido, não é? Chega à altura em que tanto se quer que o bebê nasça, mas ao mesmo tempo estamos com medo do que é que vai acontecer. A expectativa de será que vou ser capaz, será que vou ser competente para, não é? Agora, estava a referir aí um aspecto que eu também acho muito importante e que é muito uma experiência que nós vamos tendo, que tem a ver com as gravidezes vividas de facto com muita ansiedade e muita preocupação. Mulheres que, ou porque não desejavam ser mães naquela altura, ou porque tiveram situações obstétricas um bocadinho mais complicadas, ou porque têm problemas de vida afetiva com os seus companheiros, portanto, em que existe ali uma ambivalência relativamente até ao facto de ser mães, não é? Vão ter uma relação muito mais complicada com o final da gravidez, quase como se, enquanto a gravidez, enquanto o bebê estiver dentro da barriga, há uma ilusão de controle maior do que a partir do momento em que o bebê vai nascer. Porque depois o bebê vai passar a estar cá fora. E, portanto, a ideia de parto, não é? O tal desejado e temido, às vezes ao aparecer como a zona de transformação de bebê dentro para bebê fora, tem também aqui uma dimensão de alguma preocupação e de algum susto, porque a partir do momento em que o bebê nascer, a realidade do materno vai se transformar, não é? Vai haver um bebê cá fora que vai ser exigente, que vai ter as suas características, que vai apelar ali a uma série de transformações e de mudanças da própria mulher, e de facto, em alguns casos, ela não está emocionalmente tão preparada para essa parte
da exigência do bebê fora. E então aí algumas complicações de parto. Eu lembro-me de uma mulher que acompanhei há uns tempos que estava com muita preocupação relativamente ao seu futuro como mãe, não é? A partir do momento em que o bebê nascesse, como é que a vida dela se iria Sim, organizar do ponto de vista afetivo e até social, e a gravidez nunca mais terminava. Portanto, ela tinha 41 e um dia, 41 e 2 dias, e acabou por ser um parto induzido que acabou numa cesariana. Psicólogos ok. têm estas compreensões, não é? Às vezes os obstetras não veem tantas Uhum. coisas desta Não, maneira. há uma razão fisiológica para isso acontecer, portanto, não, a mulher não tem o controle total, porque a Claro, maior parte claro. do processo de início de trabalho de parto é de facto o bebê, portanto, é da responsabilidade do bebê, a forma como ele se posiciona, como ele pressiona o colo e em termos de maturação pulmonar também, há hormonas que se Sim, libertam, sim, portanto, sim, para sim. o início de trabalho de parto, mas há uma parte que é materna Claro. e há hormonas que se a mulher não se sente segura, têm esse efeito de travar o início do trabalho de Exatamente, parto, ainda que o exatamente. bebê esteja de facto preparado. Portanto, eu costumo dizer sempre que o maior responsável pelo desfecho não é o profissional de saúde, não é a mulher, é o bebê. O bebê tem de facto aqui uma missão fulcral, ele é o kung fu do parto, é o principal ator deste processo. Ainda assim, os outros atores têm influência e a mulher também, Claro. e quando ela realmente está receosa, isso pode acontecer de atrasar um pouco o início do trabalho de parto, ou então, dentro do trabalho de parto, eu já vi acontecer, chegar à dilatação completa, por exemplo, e pararem as contrações completamente. Ok? E isto acontece na natureza também, não é só nos seres humanos, no resto da natureza. Então, por exemplo, um animal que está em trabalho de parto, está mesmo o bebê para nascer e vê um predador ao longe, a adrenalina que Ok. se liberta a adrenalina que se liberta também, a contração que é diferente, sim, mas a estimulação do sistema nervoso simpático faz com que haja uma inibição da ocitocina, e, portanto, das hormonas Ah, que estão envolvidas no processo de parto, as contrações param, foge ou luta, e depois, quando tudo está mais calmo, o trabalho de parto começa, porque efetivamente o bebê nascer e depois ser comido, não lhe adianta nada, mas Exatamente, estou saudável. exatamente, exatamente. Por É isso, protetor, não é? nestes É protetor. e neste aspecto, esta questão do medo é uma questão muitíssimo complexa, ok? Portanto, aqui, é tal como a doutora disse, há várias coisas na questão que fizeste, não é? Há uma parte que é, efetivamente, esta questão de de como é que eu me vejo como mãe e como é que eu estou preparada para ser mãe, pronto, isso por si só já é um fator, mas esta questão do medo é outro fator diferente, ok? E de facto é uma questão também muito social, e aqui cultiva-se muito esta cultura do medo e do risco associado à gravidez e à parto, que é algo que tem que se começar a combater e a mudar. E principalmente é perceber que a gravidez e o parto não são fenómenos não são momentos arriscados. Portanto, situações de saúde, uma gravidez saudável, um bebê saudável, são situações de baixo risco, são situações saudáveis. sim. E é preciso começar a olhar para elas dessa maneira, numa perspectiva diferente e mais positiva. E eu acho que se nós profissionais de saúde também começássemos a ver as coisas desta maneira, talvez não houvesse tanto medo, porque eu conheço muitas mulheres que até vão muito confiantes e depois começam a ficar com medo, porque disseram-me que o bebê que era grande, porque Sim, disseram-me que não. sim. E uma horinha rápida, não é? E a primeira vez que a gente ouve a hora rápida está chapeada, mas depois, quando já é 30 vezes que as pessoas dizem horinha rápida e fazem aquele sorriso, Parece que exato, parece que há qualquer Exatamente. coisa lá por trás. não é? Ou Exatamente. então dizerem assim, o parto, aqui isto é pior que as Sim, dores do parto, não é? E há pessoas que usam esta expressão e nunca pariram, não é? Sim. Ou então quando o fizeram foi com analgesia epidural ou uma cesariana programada, porque muito pouca gente, não é? É uma questão de escolha, mas muito pouca gente sabe efetivamente o que é um parto fisiológico e passar por um parto fisiológico. Então, mas muita gente opina sobre isso. Ok, lembro-me quando foi do meu primeiro filho, que optei na minha primeira filha por ter um parto, aliás, os três foram fisiológicos, mas o que mais me diziam, o quê, Isabel, tu não vais conseguir. E eu estava super empoderada, mas ouvi muitas vezes: "Não vais conseguir, tu pensas que sim, mas depois quando lá estiveres e sentires, tu vais ver que aquilo é uma dor tão horrível, aquilo é tipo tirar o dente sem anestesia, tu vais ao dentista e tiras o dente sem anestesia". Ouve-se muito isto, e eu nunca fiz isso, não é, muita anestesia. Ou então, e muitas vezes aqui no norte se diz: "Isso é tipo tirar o dedo fora".
E eu costumo dizer às senhoras: olha, isso deve ter sido alguém que estudou, não é? Tirou o dedo fora e teve um parto fisiológico, comparou. Ridículo. Mas isto entra nas mulheres também, esta questão, e claro que o parto tem os seus desafios, e é isso, ele é poderoso, é intenso, e claro, é natural, e principalmente numa primeira vez, que haja uma ansiedade, e até pode existir um medo, mesmo pela questão fisiológica, mas Física, às sim, sim, vezes sim. criam-se medos Sim, de sim. É coisas que não cultural também, existem, não é? bichos papões, Sim, que sim, que sim, foram sim. inventados. Ok, Sim, sim. lembro-me de uma vez uma senhora que acompanhei na gravidez e que era uma adolescente. E por acaso, eu estava a trabalhar num hospital Pedro Espana e na altura fazia um bocadinho no centro de saúde, um bocadinho no hospital, e por acaso, pronto, calhou no dia em que eu fazia turno no hospital, calhou também eu. Foi ótimo, porque eu já a conhecia, ela também já me conhecia, portanto foi fantástico. Então tudo correu tudo tranquilo, ela quis analgesia epidural, então foi também tudo muito tranquilo. E na fase final estava mesmo o bebê, tudo muito tranquilo, ela a empurrar, o bebê a vir, tudo tranquilíssimo, e de repente ela começa a berrar, ai, 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 eu não consigo, eu não consigo. Aqueles momentos finais foram um bocado mais tensos e o bebê nasceu. E eu disse-lhe: olha, desculpa, eu não tinha percebido que a analgesia já não estava a fazer efeito, não é? Que te estava já a doer tanto, podíamos ter dado um reforço. O que é que aconteceu um bocadinho naquela fase final? E ela sorriu assim para mim e disse: ai, não, não foi nada disso. E primeiro Isabel, olha. E eu senti que o meu bebê estava mesmo, era só mais um bocadinho ali a nascer, porque eu sentia ali a esticar. Eu não tinha dor, mas sentia ali a esticar. E pensei: vou rasgar toda. Entrei em pânico, aquele medo que ela tinha, não é? E que por acaso, felizmente, não é? Não, não houve nenhuma lesão nem nada, mas, ou seja, o medo dói que se farta, eu farto-me de dizer, não é? É isso, é o medo de. E é preciso Uhum, explorar isto. Eu costumo dizer, vamos explorar os nossos medos, porque se temos medos, vamos com medo mesmo, não é? uhum. Mas não Claro. virar as costas a eles, é explorá-los, ok? E ir com eles, ok? Trabalhar isto, isto pode ser trabalhado efetivamente. Se for trabalhado durante a gravidez, há um potencial diferente para ter uma experiência mais positiva, não é? Claro. De parto, não tenho dúvida nenhuma. Mas, acima de tudo, é nas mulheres que vêm com medos, porque, pronto, não trabalharam, pronto, ou têm medos que nem sabiam que tinham, pronto. Hã? Ah, fundamental que os profissionais de saúde façam tudo para que elas se sintam seguras. Uhum. E isto é que é muito importante e que nem sempre acontece. Porque a mulher começa a berrar, porque entra em pânico, e toda a gente à volta começa a berrar também, porque a mulher Sim, está-se a descontrolar. E isto, exatamente. então, a doutora está a dizer que sim, porque é uma mulher, né? Alguém que está em pânico, se as pessoas Claro. à volta ficam em pânico, não se resolve, Não, é Claro. circular. É o não se pânico a resolve, alimentar o pânico, não é? É uma ok? espiral de Claro, acontecimentos, E claro, claro. sim. eu lembro-me de uma senhora uma vez, que estava a acompanhar para o parto fisiológico, corra tudo tranquilo, até o final, até bastante entregue, e de repente, no fim, ela já tinha tido um filho anteriormente, que me tinha dito que tinha corrido bem, mas no fim começou a gritar. E era um grito que não era um grito de força, de puxar o bebê, não, era de, de, um grito de socorro, era um grito de medo. E ela era estrangeira, mas na altura eu agarrei assim no braço, olhei nos olhos e disse: estás segura, estás segura, empurra o bebê, estás segura, you're safe. E foi, mas teve que ser assim uma coisa, olha para mim, estás. Sim, E ela empurrou o bebê nasceu. E o que é que tinha sido? Tinha sido realmente uma situação de violação, Ok, claro de que sim. abuso, não é? Então às vezes a gente começa a pensar que se calhar hum, nós não sabemos, é o grande problema às vezes nos partos, e é por isso que estas unidades também que há bocado estávamos a falar das unidades que existem noutros sim, países, não é? Que sim, geridas por enfermeiras parteiras, um ambiente mais. Elas não é só isso, diferenciam-se também pelo modelo de cuidados, é um modelo de continuidade. Então as pessoas normalmente conhecem aquela equipa, várias pessoas, que depois sim. vai estar também no momento do parto. A equipa conhece aquela pessoa, isto ajuda é imenso, porque nós securizante, não é? A sentimos segurança, Securizante. exato. conseguimos melhor, não é? Criar então este ambiente de segurança que não é só as paredes bonitas e parecidas com casa, não é isso, é muito mais que isso, ok? E é muito difícil como profissional de saúde, quando nós recebemos alguém
que não conhecemos de lado nenhum e está em trabalho de parto, portanto já está com um estado de consciência um pouquinho alterado. Uhum. Portanto, às vezes os profissionais de saúde tentam fazer o melhor que conseguem, do género, eu vou fazer aquilo que eu faria, que eu gostava que me fizessem a mim, só que nem sempre as pessoas querem que a gente faça o que gostávamos que Exato. fizessem a nós, que as pessoas são todas tão diferentes, Exatamente. não é? Sim, Aqui entra também a questão do plano de parto, tão importante, que para mim é uma ferramenta essencial, não é? Para poder haver esta comunicação daquilo que são as expectativas da mulher e do casal, para que ela se sinta mais segura, não é? Para nos sim. ajudar, profissionais de É saúde. agora relativamente ainda bem que tocaste nessa questão, porque, eu tive, inclusivamente na MAC, da doutora, Maria Jesus, tive um casal que realmente levava um plano de parto. Então eles queriam um parto natural, queriam que não queriam medicação nenhuma, inclusivamente para o bebé se houvesse necessidade, só que o bebé, eu já não me recordo o que é que aconteceu, mas o bebé teve necessidade de ir para a neonatologia. Esteve em dieta zero umas horas, logo não podia ser amamentado e, houve necessidade após, fazermos análises, houve necessidade de iniciar antibioterapia. Isso gerou depois ali um conflito com os pais, porque lá está, aquilo que eles tinham estipulado no plano de parto e logo no pós-parto imediato não estava a ser cumprido, inclusivamente o parto não tinha sido nada como eles tinham, desejado. O plano de parto é útil sim, mas, alguém explica a estas famílias que as coisas podem não ser, linearmente como estabeleceram, como é que conseguimos jogar depois com isto, com as famílias? Pois, Até que ponto é que o plano de parto não terá que ser quebrado e eles a família vai sentir-se, de certa forma, castrada nos seus desejos, pois, não é? pois. Não é? Não, eu E, acho que isso é muito importante. Aliás, isso é fundamental. Eu acho que há até um perigo. A maternidade Alfredo Costa, que é o local onde eu trabalho, tem uma especificidade porque tem muita população com gravidezes de alto risco, não é? O sim, que acarreta aqui, enfim, essa dimensão que dificulta o eventual cumprimento do plano de parto. A palavra-chave que eu acho que é aqui fundamental é a comunicação entre o casal que faz o plano de parto e os profissionais de saúde, os médicos ou quem vai vigiando a gravidez. Porque eu às vezes digo isso nos cursos de preparação para o parto, em que colaboro, quando as mulheres perguntam: mas vale a pena fazer o plano de parto? O que é que acha? Claro que vale sempre a pena se faz sentido ao próprio e, portanto, é uma mais-valia. E é um enriquecimento até da comunicação de casal, irem conversando sobre como é que gostariam que fosse o seu parto e que depois o vão aferindo e conversando com os profissionais de saúde que lhe vão explicando o quanto isso poderá ser possível ou não e explicar porque é que pode não ser possível. E lá está esta dimensão da comunicação, porque às vezes cria-se uma expectativa quando se, enfim, então o plano de parto. Nós às vezes até dizemos, agora está na moda fazer o plano de parto. E num hospital público e com as características da maternidade, o plano de parto pode ser perigoso se não for bem trabalhado pelos profissionais de saúde, porque cria a expectativa de que é aquilo que vai acontecer quando a mulher chegar ao serviço de urgência. E depois não vai acontecer, porque depois não é possível não canalizar uma veia, porque depois não é porque a mulher então, entretanto, está com a hipertensão, porque enfim, N razões, e isto não foi trabalhado durante as consultas e não foi preparado, clarificado relativamente. Estamos a intervir de uma forma diferente daquela que vocês escolheram e queriam para vocês, sim. por uma questão de risco de saúde, muitas vezes risco de vida para si ou para o seu bebê. E se isto for conversado e explicado de uma forma, enfim, atenta, de certeza que as coisas correrão bem. Mas muitas vezes não é. E, portanto, aqui entra esta confusão e é realmente para a nossa parte, profissionais de saúde, que devemos estar muito atentos à forma como gerimos com as nossas grávidas, os nossos casais grávidos que o fazem. Devemos ter aqui um papel fundamental. Então, eu aqui relativamente a este tema, é um tema de paixão. Porque acho que esta questão da comunicação é mesmo essencial e falha.
Muito. Pois, E, e quando a comunicação falha, nunca é só falha de um lado, normalmente, pois, Exatamente, mas a exato. comunicação falha. exatamente. E o que Comunicação. eu tenho a dizer é que todos os casais têm um plano de parto, todos. Podem é ter Sim, escrito ou não ter Escrito ou escrito, ou não. não mas ter todos Exato, têm, escrito, exato, exato. precisamente. ok? Agora, o papel é só uma manifestação daquilo que são as expectativas deles relativamente aos cuidados que vão receber e à experiência que vão ter. E vai ser tanto o mais realista quanto mais eles tiveram suporte e apoio ou acesso às opções, não é? E aos prós e contras da sua tomada de decisão. E isso também cabe-nos a nós, que estamos a acompanhar aquele casal durante a gravidez, não é? A sociedade e até mesmo os hospitais, as ordens profissionais, se calhar lançar informações para apoiar a tomada de decisão e para que os casais percebam as diferentes opções, que é para aquelas expectativas deles serem o mais realista possível. Agora, com papel ou sem papel, todos os casais têm plano de parto, todos os casais têm expectativas relativamente ao Sim, nascimento, Sim, sim. todos eles têm e portanto, o papel incomoda muita gente porque é é um quase como uma prova compromisso. de que É realmente vinculativo, não é? Parece mais vinculativo. e incomoda porque se calhar as pessoas não estão preparadas para ouvir Ouvir. os Exato. casais. Porque sim, há muitos casais que vão com informação errada e com expectativas erradas, ok? Mas eles vão na mesma se não tiverem o papel. Só que Claro. incomoda mais quando eles vêm em papel, porque nós percebemos que não estamos a dar aquilo que eles queriam. Mas Mas na verdade, o escrever tem um efeito que também mais organizador para os próprios. Quem escreve também se vincula mais àquilo que escreveu do que quando deixa as coisas um bocadinho em aberto. Tem mas algumas isso pode ser fantasias. positivo. Isso Sim, pode sim, ser pode, positivo, pode. Ou porque pode não. permitir, ao pôr no papel, pensar, pois eu não, deixa-me ver o que é que eu vou pôr, o que é então importante para mim? Ah, eu Exato, não tinha pensado nisto, espera aí, olha, e para ti o que é importante? E falam em casal. E às exatamente, vezes Claro. exatamente. compreende? Eu acho que a questão, acima de tudo, o que eu dou o conselho, e para os casais que nos estiverem a ouvir e que estão grávidos, é, primeiro de tudo, conseguirem procurar quais são as opções, ok? Porque sim, se eu construir uma ideia de que quero ter, e eu dou muitas vezes este exemplo, que assim não incomoda ninguém, de que quero ter o bebê pendurado nos elásticos ali no cantinho do teto, eu, se calhar, aqui tenho a certeza que aqui em Portugal vocês não vão ter essa opção disponível, quanto mais não seja porque não há elásticos pendurados no teto nos serviços, portanto, por muito que os profissionais de saúde depois quisessem satisfazer, isso não ia acontecer. Ok, e portanto, o melhor é, ainda na gravidez, antes de entrar em Ainda trabalho de parto, exato. perceber que essa opção não está disponível. E estarão outras. E, portanto, e também perceber, por exemplo, se eu neste local, imagina, vamos agora aqui a uma situação mais concreta e real, a questão do pele com pele. Ok, Sim, olha, para mim eu era mesmo importante depois do bebê nascer ele vir logo, ficar logo em cima de mim portanto ter esta possibilidade, caso esteja tudo bem fisiológico, de ficar pele com pele e ficarmos ali no encontro antes de fazerem outras coisas, ok? E então se eles vão fazer, há locais, há locais, há hospitais que vão oferecer isto, esta possibilidade, ok? Até porque se tudo estiver a correr bem, até sabemos que é melhor para a saúde do bebê e para a saúde da mulher, e outros que não. Então, o casal, ao saber isto, pode escolher então pelo outro, porque neste Exatamente. momento, no nosso país, há esta liberdade de escolher dentro do Serviço Nacional de Saúde pelo hospital. Então, este conhecimento das diferentes opções deve ser feito ainda na gravidez. As pessoas começarem a questionar os locais, e a pergunta deve ser: o que é que costumam fazer? Hum? E depois, se o que costumam fazer for longe daquilo que eu, for diferente daquilo que eu gostava, então aí eu vou perguntar: olha, eh, ok, já percebi que depois dão analgesia epidural e que a mulher fica deitada, mas e se eu quiser levantar-me? Tem aquela epidural que eu posso mexer? Ok, e aí já vão, eventualmente o outro lado pode dizer que sim ou que não, mas mesmo que diga que sim, eu já sei que já foi algo que sai fora do que é costume. E até isso é uma Uhum. informação importante, quando eu penso no local onde eu me vou sentir mais seguro.
Portanto, esta questão do plano de parto, para mim, é crucial. E há formas de ultrapassar também a questão dos profissionais se sentirem incomodados e de haver menos disparidades entre as expectativas das pessoas e aquilo que nós temos para oferecer. Como, por exemplo, é o exemplo que fazem aqui no Norte, na Póvoa do Varzim. Tem uma consulta de discussão de Uhum. plano de parto, que neste momento está a ser feita por via digital, qualquer hospital poderia fazer. Portanto, são Exato. as enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica que dinamizam, os casais marcam a consulta e há um formulário. Basicamente, o formulário para que é que serve? É muito inteligente. É porque eu, como enfermeira parteira, quando me chega um plano de parto escrito, e é também complicado. Às vezes a letra não se percebe, ou às vezes, quer dizer, a gente quer saber, deixa ver se esta senhora que está com expectativas de ter epidural ou não. E de repente, onde é que está a epidural? Aqui neste texto todo. Tem 2 páginas e 13, onde é que está esta? Então, ao termos um formulário, Uhum. então o que é que eles perguntam? Então diga lá, quais são as vossas expectativas? Ok, eles já disseram que querem epidural, querem. Olha, vi aqui que não me disse, não me falou nada sobre a amamentação. E relativamente à amamentação, vai querer dar de mamar? E, ok, se houver alguma coisa que não esteja naquele formulário e que o casal adicione, olha, eu queria ter esta música específica, então coloca em observações em baixo. Mas já vão ser uma parte escrita já muito mais pequenina. Portanto, muito mais fácil. E o que é que acontece? Coloca no processo. Quando os casais entram em trabalho de parto, mesmo que Já não tenha está. sido a parteira que tenha que estado a fazer aquele Sim. plano com eles, vai ser outra colega. Primeira coisa que vai ver é se tem plano de parto, não é? E vai ler antes de se Iniciar. dirigir ao casal. Isto vai ser muito importante, porque a minha intervenção vai ser diferente. Imagina que eu vejo uma senhora que me chega em trabalho de parto, 6 centímetros de dilatação, portanto, fase ativa. Ah! E eu vou ler, quer epidural, ok, já vou ligar ao anestesista, ok. Agora vou ler, olha, não quero. Vou então, olha, quero um chuveiro. Vamos lá, olha, uma massagem. Não lhe vou dizer, olha, uma epidural. Não quero, Exa não é? Eu vou certo. ajudá-la a desistir aqui naquilo que ela não era aquilo que ela queria. Que era, portanto, isso é só um exemplo, mas há outras coisas. Eu acho que o parto uma ferramenta essencial, não só do ponto de vista do casal, para o casal poder então trabalhar de forma realista as suas expectativas, não é, relativamente ao Uhum. parto, como do ponto de vista dos profissionais de saúde, para conhecerem é uma maneira de compensar o facto de não haver continuidade de cuidados, não é? Eu não Exato. conheço esse casal, Mas mas pelo menos tem aqui alguma coisa que me mostra. mas lá tem que haver a tal comunicação fluida de ambas as partes. Claro, Sim, mas esta questão de Póvoa de Varzim é muito interessante, porque já é uma coisa guiada, lá está, facilita a comunicação, dá para Exatamente, explicar, é feito por um exatamente. profissional de saúde, é excelente. Daí tanta gente querer, ter o seu Exatamente. bebé, tantas famílias quererem viajar até lá, de norte a sul do país, para ter o seu bebé e acho bastante interessante. Mas esta questão também leva-nos a outra, que é a da violência obstétrica, não é? Isabela, há pouco estavas a falar sobre o grito da mulher que gera um grito na tentativa de controlar e acabamos por criar ali uma espiral, como disse a doutora. O facto de não se respeitar a vontade da mulher, tudo isto pode-se inserir no saco da violência obstétrica, embora isto seja um tema mais abrangente, não é? Que Uhum, possa uhum. ter outras coisas associadas. Isto está intimamente ligado à depressão pós-parto, correto? Já existem vários estudos também nesse sentido, não Exato. é? O risco de depressão pós-parto. Sim, Um dos riscos para a depressão pós-parto é precisamente a forma como o parto foi sentido, não é? E a forma como a mulher sentiu que tinha sido ou não respeitada enfim, percebida e compreendida. Portanto, é um dos grandes perigos. Mas, como dizem muito bem, a questão da violência obstétrica também é algo que nos remete aqui para imensas coisas, não é? sim, E cabe neste saco assim um número gigantesco de aspectos. Muitas vezes, quando as mulheres nos falam também de violência obstétrica, voltamos à questão da comunicação. Aquilo que aconteceu foi apenas
a mulher não ter percebido porque o profissional não lhe explicou bem o que é que estava a acontecer no parto e porque é que teve que se mudar, por exemplo, um procedimento que estava encaminhado para ser de uma determinada forma, mas que entretanto teve que se recorrer a um forceps ou a uma ventosa, e a Uhum. forma como este instrumento é introduzido no parto, para algumas mulheres é sentido como uma violência. Vamos à interpretação do que é violência. Foi o ato obstétrico que foi violento ou foi o facto de não ter havido comunicação entre ambos, não é? Que tornou aquele ato sentido como violento, não é? Portanto, volto aqui a referenciar a comunicação como um fator fundamental. Agora, é verdade, de facto, a violência obstétrica é um dos grandes fatores de risco para a depressão pós-parto. Este tema da violência obstétrica é um tema. Primeiro, eu não gosto nada do nome, Sim. porque acho que pronto, foi um nome também foi criado para chocar, portanto, fez o seu papel e fez muito É bem, porque violento. era preciso para ser ouvido. Ok, mas Uhum. agora que já está ouvido e que as pessoas já estão a olhar para este assunto, acho que é a violência no parto. Vamos falar assim, ok? Porque não são os obstetras que são violentos, ok? Certo. Então, as parteiras podem ser violentas, até as mulheres podem ser violentas, mas aqui Exatamente. estamos a ver noutra perspectiva, ok? As parteiras podem ser violentas, os pediatras, as enfermeiras de pediatria, as enfermeiras né, de obstétrica, Sim. ok? Portanto, Todos. no parto às vezes há de facto algumas coisas que são violentas. E eu já vi muita violência. Ah, e eu, até tenho dificuldade de dizer, mas eu já fui violenta sem saber. Lá está. E acontece isso com muitos colegas, que em algumas, que têm condutas às vezes violentas sem se aperceber da violência daquilo que estão a fazer. Portanto, o facto de às vezes haver violência não significa necessariamente que as pessoas são violentas, de natureza Intencionalmente. violenta. E então, neste momento, as pessoas estão numa atitude muito defensiva, porque como se fala muito, mas eu também costumo dizer: olha, o que é que aconteceu? A partir do momento que eu me apercebi que algumas das minhas condutas, da forma como eu estava, que de facto eram percepcionadas como violentas ou que efetivamente que causavam dano, mudei. Ok? Isso é que faz a Sim. diferença. O que é que tu fazes depois de saber que aquela conduta é violenta, é percepcionada como violenta? O que é que Sim. fazes? Ok? E não ter aquela atitude condescendente. Porque o facto de não ser violento para mim, não quer dizer que Não não vá quer ser dizer, violento Violento, para outra claro. pessoa. é tal subjetividade, não é? Sim. E eu, como profissional de saúde, tenho que subir, não é? Um pouquinho, não é? E tenho que me moldar. Não é porque para mim isto não é nada violento, portanto para si não tem nada que ser. Não é assim que funciona. É aqui que o respeito, esta questão é muito importante. E ainda vivemos um bocadinho num sistema de saúde que é um bocadinho paternalista, e esta questão da mulher, do respeito pela mulher. Há muito esta coisa de que há o esterismo ainda, que a mulher está a exagerar e agora está a berrar e não tem nada que berrar, e há um desconhecimento também daquilo que são as forças. Portanto, por exemplo, ouve-se muitas vezes esta questão, por exemplo, das manifestações de força da mulher. Às vezes a mulher naquela fase final, calma, está-se a descontrolar. E não está. Isto está mesmo. Eu quando ouço, eu, É agora. agora, Exatamente. havia uma parteira que num documentário, eu já não, pronto, eu esqueci-me do nome dela e não lhe posso dar crédito, mas ela dizia uma coisa que eu estou sempre a repetir, que é 1000 vezes um grito de dor que um gemido de terror. É um E eu facto. ouvi no meu trabalho como enfermeira, eu ouvi vários gemidos de terror. Isso é ensurdecedor. Gritos de força, É, isso não, exatamente. isso é O grito música. é força, não é? O grito é força. É música. Assim estão os tenistas, Olha, Kung Fu. Mas eles são homens, né?
Então, Então, também há. aquela senhora que lançou o peso, Exato. aquela senhora que lançou o peso ontem, que ganhou uma medalha de ouro para Portugal, quando lançou o peso, o grito Também que ela está, deu quando lançou o peso. está a ver? Ouro! São Ouro! as nossas Claro. mulheres quando. Yeah! E vai o bebê. Ah, ouro! Isto, a questão do parto tem sofrido grandes alterações ao longo do tempo, não é? Até porque o parto era um momento exclusivamente de mulheres, e isto por causa dessas manifestações, não é? Em que tudo era permitido, elas gritavam, elas e tinham o apoio das matriarcas, de todos das mulheres mais antigas, e então elas conseguiam expressar-se de outra forma, não é? E vivenciar o parto de outra forma. A chegada dos hospitais e de um parto hospitalizado acabou por tirar alguns desses benefícios que as mulheres tinham, não era? Que era o apoio logo imediato de quem elas conheciam e com quem se sentiam seguras, também é outro aspecto que tínhamos abordado há pouco. No entanto, passou o parto, embora no hospital, passou a ter um outro benefício, que foi a presença do pai, não é? Uhum. Que benefícios e que aspectos menos positivos é que tem esta mudança, para a mulher essencialmente? O que é que vocês acham? O facto de deixarem de ter a família, mas passarem a ter o pai do bebé, que é logo integrado na vida da criança à nascença. O que é que isso pode trazer? O pai do bebê sempre teve essa oportunidade de estar presente, quer dizer, não é o parto hospitalar, aliás, quando os partos ocorrem no domicílio, aqui ou noutros países, não é? O pai do bebê pode estar ou não estar, portanto, esta mudança não foi propriamente da questão do hospital em si, não é? Foi os homens começarem a envolver-se mais no processo de Certo, nascimento. certo. E isso foi interessante, mas não é igual em todo o mundo também. Portanto, depende um bocadinho de sociedade Uhum, para sociedade. Acho que realmente aqui na sociedade portuguesa, de uma forma geral, a mulher procura no homem aquele fator protetor. É um macho latino, um pouquinho aquela imagem de segurança, e há aquela relação de cumplicidade e de apoio incondicional, de franqueza, que é uma coisa que, de uma forma geral, se vê muito na relação homem-mulher aqui em Portugal. Se não há aquela coisa, espera aí, não me olhes para mim que eu primeiro tenho que me pintar. E em que algumas sociedades é um bocado assim. E daí que eu costumo dizer que os homens são ótimos doulos. Então, são umas companhias essenciais, porque o que a mulher precisa no trabalho de parto é de sentir-se amada e de sentir este apoio incondicional, que eles fazem de uma maneira espetacular. Sendo de alguém que lhes crie condições para que elas se abrem para o mundo. É uma situação de grande poder, mas também de grande vulnerabilidade. E é muito semelhante àquilo que acontece numa relação de intimidade também. Aliás, as hormonas andam aqui muito par a par. Ok. uhum. Então, os homens conseguem, às vezes, às vezes, mulheres que estão naquilo, como a doutora há bocadinho disse, naquele processo de medo, e porque há várias fases. Há o entrar em trabalho de parto, mas depois também há o entrar em fase ativa de trabalho de parto, que às vezes ali também bloqueia. E depois há o período expulsivo. São alguns marcos. E então, às vezes, está naquela parte, as contrações, 3 centímetros, aquilo parece que não avança. E quando eu tenho alguma relação com os casais, e até os acompanhei, pronto, e há uma relação, eles já me conhecem, é mais fácil fazer isto. Às vezes digo assim ao marido: olha, eu agora vou sair assim, meia horita, se vocês precisarem de mim, estou mesmo do outro lado, hein? Agora vai fazer a sua magia. Hein? E está a precisar aqui de um bocadinho de magia. E portanto vai fazer a sua magia. E às vezes eles ficam assim um bocadinho: hã? Como é? Mas eu não preciso dizer mais nada, porque ela já ouviu que ele vai fazer a magia. Então a magia já está a acontecer, porque ele vai fazer a magia. E é espetacular, porque avança a parte. Uhum. Sim, É um abraço, é um miminho, é um chorar, é um libertar, porque, ok, tu agora a parteira saiu, que é para nós para, e eu vou-me abrir contigo e eles fazem isto de uma forma extraordinária. Agora, quando falamos em acompanhante de parto, não falamos só nos homens, porque há mulheres que de todo, há situações em que de todo é o pai da criança a melhor pessoa sim, para alistar, ok? sim. Portanto,
pode ser a mãe, pode ser a irmã, pode ser até uma doula, alguém que ou a parteira, que, como no Serviço Nacional de Saúde não há a possibilidade desta continuidade, eu fui muitas vezes contratada, porque pronto, como trabalho no privado, para acompanhar a gravidez e depois acompanhar no parto no hospital, ainda que no hospital estivesse no papel de acompanhante, de doula e Sim, não propriamente de parteira, porque tinha lá uma equipa, não é? sim, Para isso. Portanto, este acompanhamento é essencial. Há provas científicas, portanto, há estudos que demonstram, não era preciso haver estudos, não é? Mas já há estudos que demonstram que faz uma diferença muito grande em termos de outcomes, de indicadores de saúde para a mãe e para o bebê, mas principalmente para em nível de experiência de parto, que era aquilo que estávamos a falar há bocadinho, que é muito mais positiva quando a mulher tem consigo uma pessoa que a conhece e que a apoia significativa. incondicionalmente. Uhum, muito Pois, bem. eu aqui. Diga, Ah, diga, diga, não, diga, diga. ia dizer que é muito importante e concordo com o que disse, mas acho que temos que ter aqui uma posição assim um bocadinho mais cautelosa relativamente ao acompanhante pai. Uhum, Porque aquilo que é a realidade atual e que eu acho que é importante que fique claro é que há opção de existir um acompanhante no parto. E face a esta opção, a mulher pode decidir se é um companheiro, se é a mãe, se é a melhor amiga, se são só os profissionais de saúde. E é extremamente importante, concretamente em relação ao homem, que isto não apareça como uma pressão da sociedade atual para que ele esteja presente, porque aquilo que passou a acontecer foi um bocadinho quase que passámos do nada para o tudo, quer dizer, os homens não podiam estar, não era assunto de homens, agora os homens podem estar, têm que estar. Não, os homens só devem estar se lhes fizer sentido a eles e ao casal que ele esteja presente. E é muito importante reforçar isto porque de facto há homens para quem não faz sentido nenhum estar presente no parto e há mulheres para quem não faz sentido nenhum que seja o homem o acompanhante no parto. E é importante que estas pessoas percebam e sintam que isto não põe em causa nada da qualidade relacional conjugal, nem da qualidade relacional parental. Não é porque o homem está presente ou não no parto que vai ser melhor pai ou pior pai, nem é melhor nem pior marido. E isto é extremamente importante porque, enfim, se o casal está concordante na decisão do acompanhante, tudo bem. Às vezes o casal não está concordante. Há homens que, enfim, não querem de todo estar presentes e a mulher achava que era muito importante que ele estivesse presente e fica muito zangada com ele, porque agora toda a gente tem os homens a assistir ao parto, a assistir, que é outro conceito que eu acho aqui extremamente discutível, não é? Estou sempre a falar, não é assistir, é participar. E eles, quando ouvem que é participar, às vezes assustam-se um bocadinho. Pronto, e voltamos à questão. Isto faz sentido num contínuo de acompanhamento de uma gravidez em direção a um parto. E isto deverá ser trabalhado no casal ao longo da gravidez, aproximação do parto, para ser conversado, discutido, o que é que faz sentido, é a mãe, é o pai, é uma amiga. Cada vez mais temos presença de novas famílias, não é? E temos já casais homossexuais uhum, em que o acompanhante não é o pai e é a mãe, é a outra mãe, e nós também vamos tendo que ir aferir um bocadinho o nosso discurso, porque falamos sempre de o acompanhante, o pai, certo. o companheiro, e isto também já nos começa, às vezes, até ficamos assustados quase, não é? Que de repente a pessoa diz: não, não, não é a minha companheira, e de repente, ai, que já disse o seu companheiro, não é? Exato, Atenção, nós próprios profissionais estamos aqui a mudar um bocadinho e temos cada vez mais também as mulheres que têm filhos sozinhas, por opção, não é? certo, E portanto, muitas vezes não têm acompanhante porque também não querem ter. Aquilo é claramente um processo narcísico e isto também não tem importância nenhuma do ponto de vista da qualidade da relação que a mulher vai estabelecer com o seu bebê, não é por estar lá ou não estar no acompanhante.
E este é aqui um aspecto que eu gosto muito de referir e de reforçar. O que há é a possibilidade de escolher, de optar o que é que faz sentido para nós como sendo o melhor parto, o melhor acompanhante ou não acompanhante. E nada disto vai pôr em questão a qualidade da relação com o bebê, nem a qualidade da relação entre o casal, se é que é um casal. É só isto. Também as pessoas perceberem o que realmente, aquilo que falou do assistir ou do participar, de facto, às vezes a pessoa que está a acompanhar, seja o pai, o companheiro, a companheira, quem for, não participa, porque também não sabe muito bem como. Exatamente. E às vezes eles até nem querem ir, porque acham que vão atrapalhar, que não vão, que Uhum. efetivamente não vão ser. Então, isto também isto também se trabalha, não é? Na preparação Ao para o parto, longo, parentalidade, nas consultas de gravidez, não é? Para eles perceberem qual é o papel, e porquê e que contributo é que podem dar se quiserem dar, não é? Que contributo Claro, é que podem dar, diferenciado. E quando eles entendem isto é muito bonito, porque a relação, muitas vezes até se estreita entre, entre os casais. É bonito de ver, porque eles participaram no processo. Eu lembro-me de um casal que acompanhei, que já tinha tido um primeiro parto em Espanha, numa casa de partos. Tinha sido assim. Tinha sido uma experiência boa e entretanto neste tiveram connosco na nossa equipa, e eu trabalhei um bocadinho com isto, esta questão da parte, ele já tinha assistido, talvez, assistir mesmo. tinha sido uma experiência boa, mas neste, pronto, eles decidiram, acompanhei, tipo, fui trabalhando estas questões e, portanto, neste ele participou. E a maneira dele de falar, a paixão com que ele falava, daquele momento que ele viveu, que ele vivenciou, e ele só me dizia, ele filmaram algumas coisas e queriam, leve, enfermeira, mostre. Portanto, eu tive a olhar para a senhora a ver se ela também concordava que aquilo era bom para partilhar. Porque ele estava orgulhoso, e de facto ele teve um papel importante, ele estava muito orgulhoso do papel que tinha tido, ele sentiu mesmo que participou, que o papel dele foi Exatamente. importante a desbloquear ali algumas questões e a transformar aquele momento num momento mais positivo para ele e para 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 ele. acompanhar. E por acaso temos aqui uma questão de como é que o pai pode participar? Em que Boa. aspectos é que pode participar? Claro, primeiro é esta questão do apoio incondicional, ok? Portanto, só o facto dele estar ali, mesmo aqueles que só assistem já participam mesmo sem saber, porque a presença em si já tem um significado, mas há mais do que podem fazer. Por exemplo, quando a mulher duvida de si, assim, eu não consigo, eu não vou ser capaz, lembrar-lhe que ela tem muita força dentro dela e que ela vai conseguir, e que sim, está a ser difícil, mas que eles estão ali ao lado e, portanto, vamos fazer isto juntos, estamos nesta caminhada juntos, lembrar-lhe que o bebê também sabe, que também está ali com ela, eventualmente até no intervalo da contração, fazer as massagens ajudam imenso, porque ao relaxar a musculatura, quando vem a contração vai ser percebida de uma forma muito diferente, ok? Portanto isso pode ajudar imenso. Só o facto da mulher, mesmo que a massagem não seja assim tão eficaz para relaxar o músculo, só o facto da mulher estar a receber a massagem, portanto, de alguém me estar a massajar, só isso já está a fazer milagres para todo aquele processo. Então, eu tenho muitas mulheres que me dizem assim: ai, se não fosse ele ou se não fosse ela, eu não tinha conseguido. E eu digo-lhes, eu penso, eu não digo, mas eu penso, tinha conseguido, mas não tinha sido a mesma coisa, ok? Exato. Portanto, é isto, acima de tudo, principalmente é este apoio incondicional. Naquele momento, houve uma vez, nós fazemos círculos de partilha de experiências de parto, e houve uma vez um homem, um senhor, que a partilhar a sua experiência, né, de parto, disse para os outros homens que estavam no círculo: sabem, no parto, vocês vão ter que ser aquilo que ela precisar que vocês sejam. Então, imagina, se ela precisar do encosto, vocês vão ser esse encosto.
Se ela precisar de alguma coisa para agarrar muito, vocês vão ser essa coisa de agarrar muito, tá? E eu achei aquilo tão delicioso. É alguém que a mulher pode dizer assim: "Vai-te embora!" Ou pode: "Ai, anda cá dar beijinho", tá? Ela poder fazer isto isto é fantástico e maravilhoso, ok? Portanto, muita coisa que eles podem fazer. E agora, para terminarmos, uma última mensagem. Mulheres que estejam grávidas e prestes a ter o seu bebé, que mensagem é que vocês gostariam de deixar para elas e para companheiro ou companheira? Alterando aqui o nosso discurso. O que é que vocês, que mensagem é que deixariam? Quer que eu comece? Sim. Então, Sim, hã podes começar. a mensagem é: acreditem em vocês, procurem aquela questão de procurem informar, sejam proativos, hã, informarem-se das vossas opções, refletir os prós e contras de cada opção. Há agora até um website novo que foi construído por uma obstetra também aqui do Famalicão, que é a doutora Sarita Nápoles, que se chama www.planodeparto.pt. É o plano de parto.pt, que é interessante, porque fala dos prós e contras de diferentes. Portanto, ele ainda está em construção, por isso, se vocês tiverem sugestões, também podem mandar. Mas é isso, é tentar perceber quais as opções, quais os prós e contras e serem proativos, não é só porque, ok, estou grávida para ter uma bebê, pronto, vai ser para aquele sítio que eu vou porque é aqui que está mais perto. Às vezes estas questões de saber um bocadinho, então o que é isto, o que é que vai acontecer, o que é que eu posso fazer para transformar esta experiência numa experiência mais positiva, porque não há como sair indiferente da experiência de gravidez e de parto. Indiferente não há. É uma experiência transformadora de origem e por isso pode ser uma transformação muito positiva ou não, e isto também depende de vocês, por isso esta mensagem é de proatividade. Uhum. Doutora. A minha mensagem vai muito no sentido da colega anterior. É muito a ideia de procurar realmente o suporte e a plenitude de um acompanhamento eficaz, não é? E este acompanhamento eficaz é de facto multidisciplinar em muitas circunstâncias, não é? E sempre que possível, a possibilidade de fazer cursos de preparação para o nascimento. Neste momento eles estão a funcionar essencialmente online, não é? Sim, Mas são espaços de aprendizagem, de informação, mas dada por especialistas, mas são muito uma troca de experiências e uma partilha de experiências em que os casais, as mulheres grávidas, os casais, se identificam muito uns com os outros e podem, neste espaço de partilha, trocar e desmontar e desmistificar uma série enfim, de ideias e de preocupações e de medos que os fazem julgar que não estão bem, que só se passa com eles, enfim. Portanto, tudo aquilo que possam ser informações acrescidas ao longo da sua gravidez, eu penso que é realmente o ponto fundamental. Informação, procura de acompanhamento eficaz, multidisciplinar, se possível, e realmente autoconfiança para preparar a chegada do bebê para essa transição para a parentalidade. e pronto, e chegamos ao fim do nosso direto. Queria agradecer a ambas o terem participado e terem esclarecido aqui muitas questões. Acho que este direto será útil para muitos casais. Agradeço também a quem nos acompanhou, quem esteve desse lado. Se tiverem alguma dúvida, entretanto, por favor, coloquem nos comentários ao direto, que depois, posteriormente, serão esclarecidas, obviamente. Para a semana teremos a nossa aula com a enfermeira, com a fisioterapeuta Arícia, portanto inscrevam-se, as vagas já são muito poucas, mas ainda temos para quem estiver interessado. E pronto, e deixem comentários, deixem sugestões também, e muito obrigada, uma boa noite e um resto de bom fim de semana. Boa noite. Obrigada pelo Boa convite noite. também. Obrigada também. Obrigada.